Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Rumo ao Nado, seu canal de notícias. Hoje, sexta-feira, finalzão de semana. Sextou, mas ninguém vai sextar, né? Estamos vivendo em tempo de quarentena, ou seja, de isolamento social. Vai ser quase que impossível ir até um barzinho, tomar aquele chopp, comer um lanche, né? Mas enfim, gente, se Deus quiser, isso logo vai acabar, né? Que nós vamos poder de novo sair à noite, ir o evangélico poder ir no culto, o católico poder ir na missa, né, gente? Porque são coisas de suma importância para a nossa vida, né? Aquele amparo espiritual, porque, querendo ou não, né, a gente vê um culto pela internet, ou vê uma missa pela internet, não é igual você estar presencialmente, né? Eu mesmo gosto muito de ir na igreja, assim, quando não tem ninguém, sentar lá e ficar quietinho, só ouvindo o cantar dos grilos lá, aquilo me deixa mais leve. Parece que eu tenho um encontro espiritual com Deus, né? Mas enfim, cada pessoa tem um encontro com Deus diferenciado, né? Mas, como se diz o outro, vamos aguardar que essa pandemia passe para que a gente possa voltar, né, às nossas vidas normal. E você, gente, você que é do grupo de risco, por favor, aposentado, pensionista, pessoas com deficiência, pessoas que têm doenças crônicas, tome todo o cuidado necessário. Você, gente, você que às vezes precisa pegar lotação, ônibus lotado, né, trem, metrô, esse tipo de coisa, procure colocar uma luva, vá de máscara. Gente, não vá andar com o narizão para fora não, já que eu tô vendo aí, nego com a máscara na boca, mas com o narizão não vai adiantar. E eu tô vendo outras situações, pessoas na hora de espirrar, gente, pegam e tiram a máscara para espirrar e para tossir. Gente, a máscara é exatamente para isso, é para proteger, para que você não tussa e não jogue o vírus para outra pessoa, né? Então, a máscara é exatamente para isso. É óbvio, você começar a tossir e espirrar, você cada 3 horas tem que trocar de máscara, né? Mas enfim, gente, eu quero falar sobre a pensão de morte do INSS, né? Que todos os dias eu recebo pedido de pessoas para me voltar a comentar sobre esse tema tão importante. Mas antes de tudo eu peço, né, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações. Lembrando, né, gente, que a pensão por morte, ela não é só deixada para a viúva ou o viúvo, ela também é deixada para um filho com deficiência, né? Às vezes o pai tem um filho deficiente, né? Pode ser mental, intelectual, né? Intelectual acho que nesse caso não se encaixa, pensão por morte, mas física, né? Física e mental se encaixa. E eu vi várias pessoas me perguntando, ô César, mas e se eu recebo o BPC, o meu pai tem uma aposentadoria normal? Porque vocês sabem, né, gente, que com a emenda constitucional 103, que é a reforma da Previdência, há a possibilidade do pai ir até uma agência do INSS e já deixar declarado lá, né, em vida, olha, eu quero que o meu filho tenha direito à minha pensão na hora que eu falecer. E muitas pessoas ficam em dúvida quanto a isso, mas e se o filho dessa pessoa recebe o BPC? Também pode fazer exatamente, gente, sem problema algum. Esse deficiente tem direito. Agora não adianta você ir lá no cartório, declarar, gente, por exemplo, o filho que tem uma depressão forte. Não vai adiantar, gente. Infelizmente, esse tipo de situação não dá. Ou então fala assim, mas o meu filho não trabalha, ele tem uma dor de cabeça muito forte, ele tem pânico. Gente, a lei, ela é clara, ela diz que a pensão é deixada para a pessoa com deficiência. Então, outro problema de saúde, muito provavelmente você não vai conseguir deixar a pensão. Agora, para você que recebe o BPC, que é deficiente, aí sim você tem o direito, né? Como eu já frisei para você. A pensão por morte, ela não é só deixada para a viúva ou o viúvo, preferencialmente mas para o filho que tem deficiência. Todos os segurados que contribuem para a Previdência Social podem, né, na verdade, deixam a pensão por morte caso faleça durante sua vida, né? Lembrando, gente, aqui que a pensão por morte, ela é deixada, tanto faz para pessoa que já está na inativa, aposentado, como aquele que está na ativa. Digamos que um pai de família trabalha numa área energizada e que Deus o livre, que por fatalidade do destino, né, acaba digamos assim, no seu ofício de trabalho, acaba falecendo
ele também deixa a sua pensão, né? Ou para a esposa e para filhos menores até 21 anos. Lembrando que a pensão, né, gente, para filhos é até o 21 anos de idade. Né? Há casos em que a pessoa está estudando faculdade e tal, acaba entrando na justiça, a pensão acaba sendo estendida até uns 24 anos ou até concluir a faculdade, mas pela lei é até os 21 anos. Agora, se o filho for inválido, aí não. Aí a pensão ela é definitiva, ela é para sempre. Como já disse, quem será que pode receber? Como já frisei, filhos de até 21 anos de idade, salvo caso de invalidez ou deficiência, que nessas situações recebam a vida toda. Para o marido, mulher, companheiro e união estável, cônjuge divorciado ou separado judicialmente que recebia pensão alimentícia. Caso não seja dependentes, filhos ou cônjuge, o benefício pode ser recebido pelos pais do segurado que morreu. Porém, para isso é necessário que seja comprovada a dependência econômica desse beneficiário. O que quer dizer, gente? Por exemplo, aqui, né? Digamos que a senhora, o senhor ali ainda é uma pessoa que não é aposentada e tal, mas a pessoa que mantinha a casa era seu filho. Seu filho trabalhava para longe, né? E ele todo mês mandava o dinheirinho ali para compra, para pagar energia. Se você era dependente desse filho, nessa situação, gente, se você conseguir provar a dependência, você também consegue receber a pensão por morte. Pais, eu estou falando pais dessa pessoa. É óbvio, gente, desde que esse seu filho não tenha criança, desde que seu filho não tenha esposa, porque naturalmente a preferência seria deles. Nessa situação estou me referindo a um jovem trabalhador que de repente teve uma fatalidade na vida e era ele que era o arrimo de família que sustentava o pai, a mãe, os irmãos, né? Que, por exemplo, eu mesmo, né? Eu posso colocar na minha situação. Quando eu era jovem, meu pai era pobre também, minha mãe era pobre, era meu irmão que era solteiro, que trabalhava para fora, que, digamos assim, dava o provento da nossa casa, ou seja, na situação, se tivesse acontecido algo, meu pai na época poderia sim ter uma pensão nesse sentido. Gente, lembrando que é a título de explicação. E o valor da pensão, gente? Olha, o cálculo para o valor da pensão mudou depois da aprovação da emenda constitucional 103. Aposentados, a pensão será de 50% do valor da aposentadoria, mais 10 para cada dependente, limitando a 100%, né? Caso sejam dois dependentes, por exemplo, tem 2 filhos e menor, o valor sobe para 70%, já 3 pula para 80%, até o limite, digamos, se tiver a mãe, né, que ficou viúva, tiver 4 filhos, ela vai ganhar o quê? 50% da pensão já é naturalmente da viúva. Daí mais 10% um filho, mais 1% um filho. Se caso ela tiver 3 filhos, 70%, né? Não, se ela tiver 2 filhos, 70%. Agora, se ela tiver mais de 3 filhos, aí já pega a pensão inteira, né? Mas vale a pena, gente, ressaltar aqui que... né? A pensão por exemplo, a hora que essas crianças, se não for deficiente, elas ficarem maior de idade, a mulher ela vai ficar com a pensão, né? Com a pensão dela. Olha, depois disso é levado em consideração 60% da média, né? Salarial calculado com todos os salários de contribuição. Acho que eu me perdi aqui, gente. Deixa eu voltar aqui para pegar o fio da meada para você entender, ó. Caso sejam 2 dependentes, o valor sobe para 70%. Já 3 pula para 80%, até o limite de 100% para 5 ou mais dependentes. E o não aposentado? Aí o INSS faz o cálculo de quanto seria a aposentadoria por incapacidade permanente da pessoa que morreu. Depois disso é levado em consideração 60% da média salarial com todos os salários de contribuição. Gente, isso aqui é a questão negócio da pensão por morte, ela mudou muito, né, depois da reforma da Previdência. Por exemplo, vamos excluir os filhos. Vocês já entenderam como é que ficou, né? 50% da viúva, daí há um percentual por cima. 70% se ela tiver 2 filhos, do salário do falecido, né? Em cima do salário do falecido. Ou então, a partir, se a pessoa tiver 3 ou 4 filhos a mais, aí chega a 100%. Mas agora, digamos que a viúva, né? Ela já
aposentada ou não, né, gente, mas não tem filho. Nessa situação, gente, ela vai receber 60% do salário equivalente. Agora, lembrando que, né, se o falecido que morreu tinha apenas um salário mínimo, essa pessoa vai receber simplesmente um salário mínimo, ou seja, a reforma da Previdência, a gente ficou bastante complicado. E lembrando, gente, lembrando mais uma coisa que vale a pena ressaltar aqui, dependendo a situação, a pensão por morte não é vitalícia. Lembrando que uma mulher ou um homem que receba a pensão por morte, que não tem, que seja a idade, seja abaixo de 44 anos, ela não vai receber para sempre a pensão por morte, não. A pensão por morte, ela é definitiva para a viúva ou para viúvo, que vale para os dois, após 44 anos de idade. E lembrando, gente, lembrando também que para que você possa gerar uma pensão por morte, você precisa ter mais de 2 anos de contribuição com o INSS. Tem mais isso aí que você tem que levar em consideração. Mas, gente, como vocês viram, a pensão por morte foi foi um dos tipos de benefício mais afetado, né, durante a Previdência Social. Você viu, né? Se o cara está trabalhando lá, de repente ele ganha R$ 2.000 por mês, ele tem a mulher e ele tem 4 filhos. Aí nessa situação a mulher vai receber R$ 2.000 por mês. Se caso ela não tenha 4 filhos, ela não vai conseguir receber o valor integral a qual o marido recebia. Só para você ver o tamanho da crueldade que foi a pensão por morte em cima, né, das pessoas. Você vê, né, gente? E uma coisa tão triste, né? É tão lamentável quando você perde o arrimo de família e aí vem os nossos queridos deputados e senadores te ferraram dessa maneira, né? Na reforma da Previdência. Mas enfim, vida que segue. E se você gostou do vídeo, gente, vai deixando aquele like especial aí.